Porque as pessoas se preocupam tanto com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer no futuro, e isso se chama ansiedade. Nunca existiu uma época na história onde as pessoas são mais ansiosas do que hoje em dia, atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo em 2025. E se você estiver assistindo esse vídeo em 2030, em 2045, talvez as pessoas sejam muito mais ansiosas do que elas são hoje em 2025. Mas eu vou te dizer o caminho que eu usei e o caminho que eu vejo muitas pessoas usarem para realmente não, não vou dizer reduzir, não vou dizer curar totalmente a sua ansiedade, porque eu acho que isso realmente é impossível. As pessoas que vão te dizer, ah, mas cure a sua ansiedade com esse método milagroso, com essa pílula, com esse remédio e tal. Cara, esquece isso, esquece, cara, que você vai curar de uma noite pro dia, porque provavelmente isso só vai te fazer pior e só vai até dar o efeito contrário em você, só vai aumentar ainda mais a sua ansiedade. Então, o que eu faço e o que eu vejo muitas pessoas fazerem para controlar essa ansiedade, principalmente que a gente tem do incerto, do futuro, do que pode acontecer, do que as pessoas podem fazer com a gente, do que as pessoas estão pensando da gente, isso é muito forte também. Mas o que eu fiz para mim e tá dando certo muito demais para mim e o que está dando certo para muitas pessoas. Primeiramente, é você definir qual área da sua vida é a sua ansiedade, ou seja, o que tá te atrapalhando, cara? O que você tá pensando a mais que os outros que tá te incomodando? Porque o final, no final das contas, rapaziada, a ansiedade é simplesmente você pensar demais em algo, por exemplo, pensar demais no seu trabalho, pensar demais naquela garota que não te dá bola, um exemplo aqui que acontece com muita gente, pensar demais em você ter que treinar e você não treina e você fica ansioso a partir disso. E aí você come ainda mais para meio que reduzir essa ansiedade, só que isso só acaba aumentando ainda mais, entendeu? Então, o que principalmente acontece? Qual é a causa da sua ansiedade e qual é a área da sua vida que você realmente está principalmente mantendo essa ansiedade ainda mais acelerada? Então, eu não posso fazer esse estudo para você. Você tem que, cara, analisa seus próximos 3 dias, analisa sua próxima uma semana, ou se você já souber, perfeito, porque aí você vai saber realmente onde atacar. Você vai saber principalmente a raiz desse problema para que você possa combater ele e principalmente diminuir a sua questão da ansiedade. E segundo, rapaziada, a partir de que você sabe isso, o que você vai fazer, qual a pergunta que você vai fazer para você mesmo a partir disso? A partir do que você sabe, qual área da sua vida você está mais ansioso, qual área da sua vida você está pensando mais e esses pensamentos estão incomodando você. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai simplesmente fazer, cara, para o que você está fazendo, escuta muito bem o que eu vou te falar aqui, porque eu tenho certeza que isso vai simplesmente mudar a forma como você vê as coisas, como você vê principalmente a sua ansiedade. Primeiro, você vai se perguntar se isso você controla ou se você não controla. Ah, Lucas, como assim? Cara, vamos supor que essa menina que você está trocando ideia e que, cara, você está ansioso porque ela não te responde e tal, e você fica em cima dela e você já viu que não vai dar em nada, só que você fica respondendo e aí você responde e ela não te responde, e ela não te respondendo, isso, cara, gera ainda mais ansiedade. Cara, isso tá simplesmente fugindo do seu controle. Então, não tô dizendo pra você ser aqueles caras red pill, então não vou mais falar com mulher nem nada, mas não, cara, primeiramente foca no seu, mano, porque se você vê que isso tá te fazendo mal, cara, esquece isso por um tempo. E eu tô usando o exemplo de relacionamento, por exemplo, você chegar em uma menina, ou uma menina chegar no menino, cara, qualquer coisa do gênero, mas, cara, isso serve pra qualquer coisa que você vê que, cara, isso que foge do meu controle. Então eu tô pensando, esses pensamentos que vêm da minha cabeça, tem um filósofo, um autor que fala muito isso, que fala assim, nenhum pensamento mora de graça na mente das pessoas. Então se você tá alimentando um pensamento que, cara, na verdade, ele é totalmente inútil na sua vida, porque você tá pensando em algo que você não tem controle nenhum para resolver. Então, cara, é totalmente inútil, realmente você poderia estar fazendo outras coisas muito mais úteis para sua vida, como, sei lá, falar com sua família, trabalhar, estudar, cara, ir pra academia, qualquer coisa mais útil vai ser do que você pensar em algo que tá te incomodando e que você não controla e não pode resolver. Então, essa é a primeira dica, rapaziada, a partir de que você sabe o problema, você sabe a raiz da sua ansiedade, você sabe principalmente como combater, você sabe como, agora você tá aprendendo a como combater. Você tem os dois mundos, você tem um mundo que você controla essa ansiedade e você tem um mundo que você não controla. O mundo que você não controla, você vai diminuindo ainda mais esses pensamentos que você sabe que te incomodam
E você vai, obviamente, rapaziada, esse é um processo que leva tempo, não é da noite pro dia, mas você vai percebendo, e você assistindo esse vídeo aqui, você vai ter essa consciência do que principalmente são esses pensamentos que estão te atrapalhando e que você sabe que você pensar neles ou não, não vai mudar em nada na sua vida. Então, a partir desses pensamentos, você vai diminuindo cada vez mais ele. Aí a gente vai para um outro lado, que aí é a ansiedade que você controla. Que aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, que você, cara, você quer treinar e aí você, por exemplo, cara, você pensa em treinar todos os dias, mas você nunca vai treinar, cara, pô, Lucas, pô, eu penso aí, o que acontece? Eu não treino e aí eu como ainda mais e eu como, aí eu fico mais gordo ainda e, cara, eu não adianta e tal. Ou seja, o que eu faria nesse caso e o que eu vejo que as pessoas fazendo? Cara, isso não tem. Rapaziada, a ansiedade, o que eu quero que vocês entendam aqui é o excesso de pensamento. Então, como você controla a ansiedade que você pode controlar? Fazendo. Parece simples, parece básico, parece, cara, o que esse cara tá falando? Mas é fazendo. Você simplesmente vai lá, ah, Lucas, mas eu penso todo dia em treinar e não vou. Vai. A sua ansiedade vai acabar. Ah, Lucas, mas é difícil e tal. Cara, a vida tem problemas. A vida muitas vezes vai ser difícil. Vai ter esses problemas. Qual problema você quer? O problema da sua ansiedade ou o problema da dor lá que você vai estar lá no treino, na esteira, correndo e tudo? São escolhas, cara, são escolhas. Então, vamos dar outro exemplo aqui do mercado digital, por exemplo, que é um mercado que eu atuo bastante. Vamos supor que você quer começar a rodar tráfego. Você quer começar a rodar, por exemplo, R$ 20 de tráfego por dia, que é um valor que você pode anunciar no Facebook Ads a partir de que você cria um produto, etc. E a partir disso, você pensa nisso todos os dias, você pensa, cara, mas esse meu dinheiro suado aqui, cara, ai, cara, pô, eu conquistei tanto ele. Não, não sei. Aí isso te torna ansioso. Por quê? Porque você está pensando muito, cara. Você está pensando muito. E você não está agindo o suficiente, porque se você estivesse agindo, você não estaria pensando. Você estaria agindo e a partir dessa sua ação, você estaria pensando, não, mas esses R$ 20, será que eu posso essa campanha? Cara, não, eu acho que eu vou continuar. Talvez eu mude um pouco essa frase desse anúncio, talvez eu mude um pouco dessa copy, não, eu não sei se está muito legal, acho que eu vou trocar. Então você vai estar pensando em como melhorar a situação que você está agindo, e não criando pensamentos na sua cabeça totalmente aleatórios e não condizem, principalmente, com a realidade. Então, rapaziada, só dando um leve rebriefing do que eu falei nesse vídeo. Primeiramente, você deve ver qual parte da sua vida realmente você tem mais ansiedade, que você tem pensamentos que te incomodam. Você tem que ver se esses pensamentos você controla ou você não controla, que isso vai gerando a sua ansiedade. Se eles não controlam, obviamente, você vai ao longo do tempo entendendo, tendo consciência disso e diminuindo esses pensamentos. E a partir dos pensamentos que você controla, como por exemplo, treinar, trabalhar, você vai simplesmente agir, não pensar muito. Ah, cara, Lucas, mas cara, não pensa muito, só age, que eu tenho certeza que a sua ansiedade vai diminuir no mínimo um 10x aí, como diminuiu comigo e como diminuiu com todas as pessoas que fazem essas técnicas que eu te falei nesse vídeo. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou pelo menos um pouco, já se inscreve no canal, já deixa o like e deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Esse feedback me ajuda bastante. Tamo junto, rapaziada. É só o começo.